Estamos começando, então, com um pouco atraso, com contratempos, mas começando, então, mais uma live agora pelas APGs da região sul. Eu vou só esperar uns minutinhos, porque como teve bastante... A gente acabou atrasando, estava sem luz em Brasília, a Maria Lúcia estava no escuro, sem internet, e agora a gente vai retomando, então, em meio aos contratempos da pandemia, dessas tecnologias, essa conversa com a Maria Lúcia, né, gente? Então vamos lá, a gente começa hoje mais uma live, uma live das APGs da região sul. Essa é a quarta live, nós tínhamos nos organizado para fazer 4, vamos fazer 5, porque conseguimos entrar em contato com a Auditoria Cidadã da Dívida, e a Maria Lúcia Fatorelli muito gentilmente se colocou à disposição para conversar com a gente, para falar sobre o sistema da dívida. Então, nesse período de quarentena, tem servido também para nós aqui das APGs conseguir conversar melhor e apontar algumas questões centrais, fundamentais às universidades brasileiras, né? Ontem, quem pôde nos assistir, nós tivemos uma live também. O vídeo da live de ontem está na página da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para quem quiser assistir, está no YouTube também. E na live de ontem nós tratamos sobre trabalho e pós-graduação, fazendo um debate aí sobre o caráter de proletarização, desemprego, maior precariedade do trabalho no país, né? Sempre nessa perspectiva de tratar sobre temas que são fundamentais em relação à educação, em relação à pós-graduação. E aí, nesse sentido, hoje a gente vai ter uma conversa importante, particularmente especial, porque a gente recebe, então, a Auditoria Cidadã da Dívida, representada aqui pela coordenadora nacional, a Maria Lúcia Fatorelli. Então, Maria Lúcia, sem luz aí, correria, como é que tu está? Bom, boa noite, professor Marcos Correia, boa noite, Cauê, todos que estão nos assistindo, grata, Corine, que está aí a nos apoiando, incluindo, não é, todas as pessoas aí nessa live, parabéns. Peço desculpas pelo atraso, mas houve um apagão hoje aqui em Brasília, a partir de 4h30 da tarde, 80% da cidade ficou completamente sem energia, sem internet, e a gente trabalhando, né, as coisas, gastando as baterias aqui do celular, do computador, e quase não deu para fazer, mas na hora que eu já tinha buscado todas as velas que eu tenho em casa para fazer com o resto da bateria aqui do celular, falei, não, professor Marcos, nem que seja para entrar e falar, pessoal, vamos ter que adiar por isso, né, para dar uma satisfação. Na hora que estava aqui preparando tudo isso, voltou a energia e a internet demorou um pouquinho mais, mas estamos conectados e agradeço, professor Marcos Correia, por essa oportunidade, agradeço todos vocês, todos os estudantes daí da pessoa do Cauê, e parabenizo por terem pautado o sistema da dívida, que não é porque a gente lida com esse tema, não, mas é o nó que amarra o Brasil, tá? Está aí, nesse problema do sistema da dívida. Aliás, eu vou fazer uma homenagem a um gaúcho, o Brizola. No início da Auditoria Cidadã, vocês sabem, esse ano a gente está completando 20 anos de luta. Bem no início, em março de 2002, eu participei de um debate em Brasília, e esse debate foi dentro da Câmara dos Deputados, no auditório Nereu Ramos, e foi transmitido pela TV Câmara para todas as salas ali, e o Brizola estava naquele dia visitando o Congresso, e ele assistiu. E quando eu terminei de falar, um deputado me chamou para ir conhecer o Brizola, que ele queria falar comigo. Eu pedi licença ali da mesa, fui, e o que ele me falou? Que ele estava super feliz de ver que tinha alguém olhando para esse tema da dívida, que ele tinha gostado muito da palestra
mas que ele queria me fazer um pedido. Se eu aceitaria uma correção que ele queria me fazer. Eu falei, nossa, evidentemente, fico agradecida, né? A gente sempre agradece as contribuições para ir aprimorando a nossa caminhada, né? E aí ele falou assim, olha, tem um trecho da sua fala que você fala assim, a dívida é um dos maiores problemas do Brasil. O que eu quero te pedir para corrigir é o seguinte, a dívida pública, a chamada dívida pública, é o problema do Brasil. Se desatar esse nó, desamarra o Brasil. E, de fato, né, gente, eu queria começar por aí, fazendo essa homenagem a esse gaúcho que marcou a história do Brasil, não é? Com certeza a nossa história teria sido muito diferente se ele tivesse conseguido chegar à presidência da República. E quando a gente olha para esse gráfico, eu queria começar por aqui, esse gráfico talvez não dê, certamente não vai dar para vocês verem os números aí, mas esse gráfico ele está na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, está lá no bem em destaque, logo abaixo daquelas figuras que ficam passando, vocês vão ver esse gráfico, tem até um texto explicativo. Olha só, esse gráfico usa os dados oficiais da esfera federal em 2019, o que foi efetivamente pago, tá? Então, o que foi pago de juros e amortizações da dívida? 1 trilhão e 38 bilhões, tá? E nós, da Auditoria Cidadã, somamos juros com amortizações, por quê? Desde a CPI da dívida, em 2009, 2010, nós provamos que a maior parte do juro está aqui dentro de amortizações. Porque juros são despesas correntes, tá? Não pode pagar despesa corrente com novos títulos, a não ser que passe pelo Congresso Nacional, com aquele PLN, pedindo autorização, explicando e tudo mais. Algum dia vocês já ouviram falar que faltou dinheiro para pagar juro? Nunca ouviram. Por quê? No caso dos juros, não fazem esse pedido. No caso dos juros, o que fazem? Vão lá, emitem títulos, quanto for preciso, emitem, pagam o juro e contabiliza como se fosse a amortização. Então, isso aqui, gente, não é amortização, tá? Tanto é que basta acompanhar o estoque da dívida. Se nós estivéssemos amortizando de verdade, qual teria que ser o comportamento do estoque da dívida? Ele teria que cair. Quando a gente tem uma dívida e a gente amortiza, aquela dívida vai diminuindo. Se vocês olharem o estoque da dívida, depois eu posso até mandar uma tabela, professor Marcos, para o senhor divulgar, que a gente pegou os últimos 12 anos, o que foi pago de juro, o que foi pago de amortização, que a gente põe entre aspas, tá? E o estoque da dívida. Vocês vão ver que o estoque vai crescendo exponencialmente, tá? Por quê? Porque não é amortização, são juros. E à medida que vai emitindo juro, vai emitindo título para pagar juro, emitir o título, o que acontece com o estoque? Aumenta. Então, emitiu mais título para pagar juro, o estoque aumenta. Então, não é amortização, tá? Então, a gente soma. E ano passado, quanto é que foi na esfera federal para a educação? 94 bilhões de reais. Desses 94 bilhões, cerca de 30 foi para a educação superior no Brasil. Então, ao contrário do juro, que nenhum de vocês nunca ouviu falar que falta dinheiro para despesa corrente com juro, para a educação, qual é o discurso? Não tem recurso.
cortam pesquisas, cortam bolsas, cortam várias iniciativas. Aqui no Distrito Federal chegaram a fechar um dos institutos federais. Não é? E isso, gente, tem a ver com toda essa conjuntura que nós estamos vivendo. Como é que estaria a nossa ciência e tecnologia, que é outra área ligada à questão da educação, porque as pesquisas para valer acontecem nas universidades públicas. Como é que estaria essa nossa área da ciência e tecnologia, da pesquisa? Será que já não existiria aqui no Brasil uma vacina se os investimentos na área da educação estivessem sendo feitos de forma decente? Como é que estaria o nosso modelo econômico se os investimentos em educação estivessem acontecendo de forma correta, com uma verdadeira formação, não é, para as pessoas? Nós temos milhões de pessoas excluídas da educação no Brasil. Então, esse debate sobre a educação e a sua relação com o sistema da dívida é uma relação direta. Eu vou colocar mais alguns dados antes de voltar nessa conjuntura atual. Levantei aqui alguns dados. Olha, no caso dos estados, porque eu vi que algumas associações dos estudantes são de universidades estaduais, então eu já falei do gasto federal, eu queria falar um pouco do gasto dos estados também. O gasto dos estados, ele é apresentado de forma conjunta naquele balanço geral do setor público, e o último dado que está lá é o de 2018, em que os estados gastaram apenas 10,16 bilhões com ensino superior. Gente, quando eu falo apenas, é porque, se a gente for comparar esse investimento de todos os estados com as universidades estaduais, de pouco mais de 10 bilhões em 2018, a perda com um dos mecanismos, que é a tal da Lei Candir. Essa Lei Candir, eu vou falar rapidamente o que é, porque às vezes as pessoas não estão se lembrando. É uma lei federal, lá de 1996, mediante a qual o governo federal concedeu uma isenção de ICMS, que é um tributo estadual. Então, essa Lei Candir, veja bem, houve uma interferência federal na esfera dos estados. Por quê? A União dizia que precisava dos dólares para pagar a dívida externa, tá? Então, a União precisava de dólar. Deu essa isenção para os estados para incentivar os estados a exportar principalmente commodities, agrícolas e minerais. Pois bem, os estados perderam toda a arrecadação de exportação de ICMS. A União ficou de reembolsar os estados. A perda dos estados até agora, ela está estimada em mais de 600 bilhões de reais. Só nesse ano em que a perda, o investimento dos estados foi cerca de 10 bilhões, a perda com a Lei Candir foi estimada em 26 bilhões, usando os mesmos dados de 2016. Olha bem, se a União estivesse reembolsando corretamente os estados, o investimento em educação nas universidades federais poderia ser 2,5 vezes. Poderia aumentar 260%. Olha, um dado só, tá? Agora, são várias outras ações que podem acontecer, não é? Se nós pegarmos o dado
dos valores destinados ao ensino superior nas 3 esferas, então, União, Estados e Municípios, em 2018, nós temos 45 bilhões, tá? Ora, só com o gasto, só com o que nós temos lá na conta única do Tesouro, daria para multiplicar por dezenas de vezes o investimento na educação superior. E o que a gente vê? Essas iniciativas, como o Futurice e outras, que retiram a autonomia, não é, das universidades, ainda empurram para uma certa privatização, não é? E nada disso seria necessário, tá? A desculpa de que não tem recurso é falsa. E acho que a auditoria cidadã pode contribuir para esse debate nas universidades, exatamente trazendo esses dados, porque nós temos que desmascarar, gente, esse discurso falso que implementa no Brasil um cenário de escassez só para os investimentos sociais. Porque para os gastos financeiros, aí não tem escassez, nunca, tá? Então, a gente tem que desmascarar isso e trazer os dados, né, principalmente no ambiente das universidades, envolver os estudantes de todos os níveis para compreender isso, porque nós temos que virar esse jogo enquanto ainda dá tempo. Por quê? Por que eu digo isso enquanto ainda dá tempo? Não é nenhuma ameaça, é simplesmente uma constatação do que está acontecendo agora em plena pandemia. Tá? Enquanto a gente vê esse descaso, não é, como vocês colocaram o nome, o descaso com o investimento vital em educação, porque educação é vital, principalmente nas universidades públicas, para formar as pessoas que vão cuidar do país, vão dirigir o país, não é? A gente vê um privilégio brutal para o setor financeiro. Além de todas as vantagens, não é, que o setor financeiro já vem acumulando ao longo de séculos, tá? Séculos. Nos últimos anos, vamos trazer o debate para os últimos anos, todos vocês têm acompanhado. Desde 2015, o Brasil vem enfrentando uma crise econômica muito grave. Em apenas 2 anos, 2015 e 2016, o PIB encolheu cerca de 7%. Isso é uma queda equivalente a países em guerra, equivalente ao que vai acontecer agora com pandemia. Então, e o que aconteceu lá em 2015, 2016? Lá não tinha pandemia. Não teve quebra de safra. Não teve a crise bancária, que foi o que provocou a crise lá nos Estados Unidos a partir de 2007, 2008, em seguida na Europa. Não tivemos guerra, porque essa queda de PIB é equiparada a países em guerra. O que aconteceu ali? Uma crise política, mas essa crise política não é capaz de derrubar o PIB. Afetou um pouco, com a questão das grandes empresas e tudo mais, nas investigações da Lava Jato e tudo mais, mas não dá aquilo ali, não derrubou o PIB, não. O que derrubou o PIB? A política monetária do Banco Central. O Banco Central elevou a taxa básica de juros Selic para 14,25%. Ficou nesse patamar mais de 1 ano. Junto com isso, provocou uma escassez de moeda no mercado ao aceitar o depósito voluntário de todo o dinheiro que os bancos não emprestam. A sobra de caixa, tá? A sobra de caixa é a soma de
todos os depósitos e aplicações de curto prazo disponíveis nos bancos que eles poderiam usar para emprestar, depois de já deduzido o depósito compulsório obrigatório, depois que eles deduzem o compulsório obrigatório, tudo aquilo que sobra, em tese, eles poderiam emprestar e deveriam emprestar, como acontece no mundo inteiro. O que aconteceu aqui no Brasil, 2014, 15, com a taxa básica de juro a 14,25? Por que os bancos iriam correr risco de emprestar para alguém? Eles preferiam deixar o dinheiro lá no Banco Central, rendendo diariamente juros sobre juros. Só em um ano ali, a despesa de juro foi de cerca de 150 bilhões de reais. Um orçamento federal e meio da educação e mais alguma coisa, tá? Só para remunerar a sobra de caixa dos bancos. E enquanto gerou essa escassez de moeda no mercado, o que aconteceu com o juro de mercado? Foi para 200% ao ano. E as empresas começaram a quebrar. Daí que foi a queda do PIB. Empresas quebraram, milhões de empresas quebraram. Nós tivemos desemprego recorde. Não é isso? Então, é preciso marcar isso, porque muita gente parou de falar daquela crise que a gente já estava e está dizendo que a crise toda agora é provocada pela Covid-19. Não, quando veio a Covid-19, nós já estávamos em crise. Os investimentos em educação já vinham sofrendo redução ano a ano, por causa da emenda do teto e por causa da queda de arrecadação, por conta da crise, porque empresa quebrada não paga imposto, desempregado também não, e ainda onera o seguro-desemprego e tudo mais. Pois bem, nós já estávamos nessa crise quando veio a pandemia da Covid-19. Enquanto estávamos nessa crise, com esse drama todo de desemprego, quebradeira de empresas, queda de arrecadação, etc., etc., o que aconteceu com o lucro dos bancos? Continuou batendo recorde a cada trimestre. Por quê? As medidas que produziram a crise, porque essa crise foi produzida, a crise de 2015 foi fabricada pela política monetária do Banco Central. Aqueles mecanismos que produziram a crise beneficiaram os bancos. Os bancos é que ganharam com a alta do juro, os bancos é que ganharam com a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Olha, só entre setembro de 2014 e setembro de 2015, o Banco Central teve resultado negativo, perda, com o tal do swap cambial escandaloso de 207 bilhões de reais. Em um ano, entre setembro de 2014 e setembro de 2015, 207 bi. Tudo isso virou dívida pública e beneficiou os bancos. Agora, aquela crise de 2015 até agora foi muito útil para eles. Por quê? Para os bancos e grandes corporações. Porque as medidas adotadas para contornar a crise, de novo, beneficiaram os bancos. Por exemplo, a emenda constitucional 95, a famosa emenda do teto. Ela estabeleceu teto para quê? Para todos os gastos e investimentos sociais, para todos os gastos e investimentos na estrutura do Estado. E o que mesmo que ficou fora do teto? Os gastos financeiros com a dívida pública. À vontade. Não tem teto, não tem limite, não tem controle. Gasto com a dívida é à vontade. O que mais que foi aprovado aí na esteira da crise fabricada? Reforma trabalhista, retrocesso social brutal, reforma da Previdência. E mais uma série de medidas, a cessão onerosa do petróleo
e uma série de medidas. Pois bem, nesse cenário é que chegamos a esse momento da pandemia. E aí, gente, é terra arrasada. De novo, medidas poderiam ter sido adotadas para garantir os empregos e continuar o funcionamento da economia. Tá? O Banco Central poderia ter liberado, hoje, vocês sabem quanto que tem nessa sobra de caixa dos bancos? Mais de 1,5 trilhão. O Banco Central, o primeiro setor a ser beneficiado foram os bancos. Dia 23 de março, primeiro dia útil depois da confirmação da pandemia no Congresso, que foi dia 20, sexta-feira, dia 23, segunda-feira, o presidente do Banco Central anunciou um pacote de 1,2 trilhão para os bancos, para que eles emprestassem às empresas, para aumentar a liquidez. Porque o que os bancos poderiam ter feito? Liberar empréstimo a juro próximo de zero e dar prazo de carência. As empresas continuariam tendo como pagar seus fornecedores, seus empregados. As pessoas continuariam recebendo seu salário, poderiam continuar pagando as suas coisas. A economia continuaria girando e não teríamos inflação coisa nenhuma. Tem muita gente que fala, isso ia provocar. Que inflação? Ia simplesmente manter o fluxo financeiro na economia. O que o Banco Central fez? Entregou o dinheiro para os bancos. Os bancos não emprestaram. Como disse o Paulo Guedes, o dinheiro ficou empossado nos bancos. E o que acontece com o dinheiro empossado nos bancos? Vai lá, é remunerado pelo Banco Central. Então, em vez de serem punidos, os bancos ainda estão ganhando. E como é que se dá essa remuneração aos bancos? Usando a dívida pública, porque não tem dispositivo legal que autorize remunerar a sobra de caixa dos bancos. Isso é uma indecência, gente. É uma indecência. Porque representa gasto público e representa dano à economia. Porque à medida que o Banco Central remunera, o juro de mercado sobe para essas taxas altíssimas praticadas no Brasil, que amarram a nossa economia, impedem o desenvolvimento, o investimento privado, o investimento principalmente das pequenas e médias empresas que não têm capital de giro e que são as que mais geram emprego no país. Tá? Então, essa operação, como não tem amparo legal, como é que se dá essa remuneração? Os bancos depositam a sua sobra de caixa no Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida para os bancos. À medida em que os bancos estão de posse dos títulos da dívida, eles recebem essa remuneração. Pode ser por 1 dia, 2, o tempo que eles desejarem. Tá? Então, imaginem 1,5 trilhão sendo remunerado diariamente. A nossa dívida interna, que está em mais de 6 trilhões, cerca de 1/4 dela está aí em títulos. Imagine uma pilha de títulos, 1,5 trilhão de títulos, sendo usados nesse mecanismo de remuneração da sobra de caixa dos bancos. Eu pergunto a vocês, isso se encaixa, essa pilha de 1,5 trilhão de títulos, se encaixa no que nós entendemos por dívida pública? Não. O que a gente entende por dívida pública? Uma obrigação que o Estado assume, não é? O Estado capta um dinheiro, recebe um dinheiro, seja através de um empréstimo, um contrato com alguma instituição, seja através da emissão de títulos, da venda de títulos no mercado, e ele capta o dinheiro. E essa dívida contraída deve ser aplicada
em investimentos de interesse da população. Porque é a população que vai pagar essa conta. É assim que faz, por exemplo, o Japão. O Japão tem uma dívida pública gigante, de 200% do PIB. Mas paga juro negativo e o dinheiro é aplicado em investimento socioeconômico. Compara a riqueza que existe no Japão com a riqueza que existe aqui. E compara o desenvolvimento socioeconômico de lá com o daqui. Como é que eles conseguem essa façanha? Com dívida. Agora, a dívida aqui no Brasil paga um juro elevadíssimo, maior do mundo, e não é aplicada em investimento. São vários mecanismos. Então, a partir da nossa investigação sobre esses mecanismos, eu criei o termo sistema da dívida. Então, esse termo, sistema da dívida, é para caracterizar o uso do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público ser aquele instrumento de financiamento de investimentos de interesse da sociedade, a gente vê esse uso errado do endividamento às avessas, aplicando o dinheiro nesses mecanismos que só beneficiam o mercado financeiro. Nessa pandemia, mais um mecanismo desses veio à tona, infame, com a emenda constitucional 106. O seu artigo 7º autoriza o Banco Central gastar trilhões de reais para comprar papel podre dos bancos, títulos privados em poder dos bancos. Como é que o Banco Central vai pagar por esses títulos? Dívida pública. E quantas pessoas vocês estão vendo falar nisso? Denunciar isso? Vocês já viram alguma grande mídia falar disso? Então, nós precisamos falar. Porque se não falarmos, o que vai ficar para a história é que essa dívida de trilhões decorrente desse mecanismo de compra de papel podre, ainda vão julgar a culpa dessa dívida de trilhões nos 600 reais das pessoas carentes, nos hospitais de campanha, que em muitos lugares nem chegaram a ser construídos, e etc. Tá? Então, para resumir, não falta dinheiro no Brasil. Não falta. Além do Brasil ter todas as riquezas naturais em abundância, nós somos riquíssimos em todos os aspectos. Além disso, nós temos muito dinheiro em caixa. Nós temos dinheiro na conta única do Tesouro, mais de 1 trilhão de reais lá. No início da pandemia, tinha 1 trilhão e 400. Já gastaram cerca de 200 bilhões para pagar o auxílio emergencial. Quer dizer, não foi gerando dívida, não. Tinha dinheiro em caixa. E outras despesas, porque houve uma queda de arrecadação, estão usando o dinheiro lá para as várias despesas. Temos quase 2 trilhões em reservas internacionais. Por que, no momento de pandemia, com o povo morrendo, por que nós vamos continuar deixando dinheiro na gaveta lá fora? É hora de trazer para investimento social. Mas não. O que o Paulo Guedes declarou outro dia? Que quer usar reserva para pagar dívida. Então, eu vou concluir, para que a gente possa fazer o debate, mas eu queria fazer esse gancho. Primeiro, o investimento em educação no Brasil é ridiculamente baixo. Pode aumentar muito. Tem recurso para isso. Tá?
tanto na esfera estadual como federal, temos recursos suficientes para isso. O que existe aqui no Brasil é uma opção pelo rentismo, uma opção para alimentar esse sistema da dívida, tá? Não é nem opção para alimentar o investidor, o capitalista investidor, não é nem isso, gente. É alimentar esses mecanismos, tá? Sem sentido, sem justificativa. E nós precisamos ampliar esse debate, né? Por isso que, mesmo no escuro, eu teria feito hoje essa live com vocês. Porque quando universidade e estudantes se interessam, a gente tem que abraçá-los, não é nem dar as mãos, não, a gente tem que abraçá-los e falar, vem, gente, entra nesse debate, se apropriem desse debate e avancem. Tá? Porque se vocês entrarem para valer, nós poderemos avançar e muito além do que a Auditoria Cidadã tem feito. Tá? Muito além. Porque é preciso virar esse jogo enquanto ainda é tempo, porque à medida que eles vão aprovando mais e mais mecanismos e se apoderando mais e mais dos fundos públicos e destruindo, desmontando a estrutura do Estado, vai ficando mais difícil, tá? Então, era essa mensagem que eu queria deixar, que nós temos recursos, nós temos condições, é possível, mas só vamos conseguir se nos abraçarmos. Maria Lúcia, a gente primeiro agradece a tua disposição de estar aqui. Eu vou fazer uma fala rápida, depois passo para o Cauã, e aí também aviso quem estiver assistindo, quiser participar, fazer questões, já tem algumas ali para a gente conversando. Mas eu achei muito interessante, Maria, tu começar falando do Brizola, porque eu acho que o Brizola tem uma história interessante como um político que foi relegado, que foi perseguido pela direita, inclusive pela esquerda, passou por um processo de esquecimento muito grande, e eu julgo isso por duas questões principais. Primeiro, por uma crítica ao imperialismo muito profunda, e segundo, por perceber a importância que o sistema da dívida tem para a reprodução do capital em sua totalidade e o que arrocha o país nesse sentido, né? Então, não foi por acaso que o Brizola passou pelo que passou em toda a sua história política, né? E eu acho que esse é um ponto importante de eu começar aqui, porque desde que a gente começou a conversar com as APGs, e aí aqui da UFSM e todas as demais, a gente viu um rebaixamento no discurso do movimento estudantil, em grande medida, que não vai às raízes dos problemas brasileiros. E um desses problemas, nós falamos aqui, nós temos que tratar sobre o sistema da dívida. O colega que perde bolsa, agora, em 2019, que perdeu suas bolsas, que teve bolsa cortada, a mãe que não consegue botar um filho na creche, os professores aqui do Rio Grande do Sul que estão recebendo parcelado, todas essas questões passam pelo sistema da dívida, passam pela gerência do sistema da dívida. Então é fundamental para a gente trazer esse debate, trazer esse tema e conseguir avançar nele, né? Divulgando principalmente esses limites. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, e aí eu acho que é mais uma questão para a gente pensar, né? Como que o sistema da dívida, ele não é apenas o acaso, mas ele é uma parte constituinte para a reprodução do capital em sua totalidade, né? E eu digo isso porque essa relação, até um comentário de uma colega chama o Japão, chama a atenção do Japão, né? Mas como que o Japão consegue lidar da forma que lida com a sua dívida e manter um certo padrão de desenvolvimento social, e aqui não? Eu falo isso porque a gente está na periferia do capitalismo, isso é muito importante, me parece, a constituição econômica do Brasil dentro do subdesenvolvimento dependente, né? Então são elementos que a gente precisa pensar. E aí eu só queria botar na roda, e aí é uma coisa que me chama a atenção, Maria. A gente passou de 96, bem cita a Lei Candir, e ela passa incólume por todos os governos, desde 96 para cá. E ainda vai seguir com esse que está aí, que é pior que todos que estiveram antes.
especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, passa incólume também por todos os governos, aí pelo petismo inteiro, inclusive é reforçado. Todas essas leis acabam amarrando da tal forma que a gente tem a PEC 55, que talvez seja o fechamento melhor desse processo de reprodução do capital e do rentismo no país. Eu queria saber, e aí eu coloco antes de passar para o Cauã, uma questão que a camarada Maria Paula apontou, porque ela coloca uma questão para mim também, assim, no sentido do que eu ia falar. Ela faz essa pergunta aqui, ó. Do ponto de vista do senso comum, o que é dívida tem que ser paga. Como falar para o povo comum que essa dívida é ilegal? Como resolveríamos essa questão? A partir de um referendo? E aí eu termino lembrando que houve um processo de uma tentativa de um plebiscito popular que foi engavetado pela ex-presidenta Dilma e que não fez isso que a Mariana Paula chama atenção. Como divulgar? Como que esses governos que passaram não tiveram essa coragem que, por exemplo, a Maria Lúcia tem, de vir aqui, que a Auditoria Cidadã da Dívida tem, de trazer essa pauta e dizer, olha, ela é central, ela é quem arrocha o nosso país e ela é quem fundamentalmente reproduz as relações de desigualdade em âmbito mundial e reprodução do capitalismo. Então são algumas questões que eu boto para a gente conversando, passo para o Cauã e vamos seguir a conversa daí. Então, boa noite a todos. Meu nome é Cauã, né? Eu faço doutorado em computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou coordenador de finanças da PG daqui pelo Movimento Correnteza. Queria agradecer a presença da Maria Lúcia, né, assim como o Marcos fez, e todo o trabalho, enfim, que vocês têm feito, né, dentro da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu acho que é muito importante para todos os pós-graduandos, né, que são o nosso público-alvo aqui, mas para todos os estudantes, todo brasileiro no geral, tentar entender profundamente esse mecanismo, né, esse sistema da dívida que a Maria Lúcia falou. Porque, como bem trouxeram, a gente vê nos últimos anos vários ataques aos direitos populares, né, à educação, à saúde, sempre com essa desculpa de que não se tem dinheiro, né. Falaram já da Emenda Constitucional 95, né, que congelou o orçamento da educação, da saúde, e hoje a gente está vendo as consequências de ter deixado esses dois campos sufocados, né. Também foi com essa desculpa que ano passado a gente teve contingenciamento das verbas das universidades federais, com muitas universidades né, tendo o risco de não conseguir terminar o ano. E como a Maria Lúcia trouxe também, isso tudo levou ao que apresentaram na forma do programa Futurice, né? Então, é uma série de medidas restringindo cada vez mais as verbas destinadas à educação, combinando uma proposta que nada mais é do que tentar privatizar as universidades por dentro, né? Que é o Futurice. É aquela velha lógica de precarizar para privatizar, para garantir o lucro daqueles que já lucram muito justamente por esse sistema, né? Que são os grandes conglomerados privados, que muitas vezes estão associados a esses bancos, né? Que estão ganhando com essa dívida. Então, é muito importante ver que esse discurso é falso, que enquanto, né, a Maria Lúcia trouxe os valores, que enquanto a educação recebe menos de 90 bilhões para durar o ano, o pagamento dos juros da dívida é mais de 1 trilhão, quase 1,5 trilhão, né? Isso, se dividir pelos dias do ano, daria quase 4 bilhões de reais por dia, indo diretamente para os bancos, sem avançar em nada as condições de vida do povo, sem melhorar a educação, sem melhorar a saúde. E 4 bilhões, esse valor é equivalente ao orçamento anual da CAPES, né? Que é, enfim, um órgão de fomento que avança a ciência brasileira, né? Então, um dia desse pagamento dos juros da dívida equivale a 1 ano da CAPES. E eu acho que a gente tem que pensar no que isso reflete para a pós-graduação, né? Nós, enquanto pós-graduandos, enquanto pesquisadores, a gente não consegue fazer a nossa pesquisa sem financiamento. E quando o financiamento é público, a gente tem liberdade de pesquisar temas que sejam importantes para o povo, para a nossa sociedade no geral, né, para os trabalhadores. Agora, quando não existe investimento público nisso, quando não tem um financiamento público, o financiamento vem, né, do privado.
o que vai fazer que quem determina o tema de pesquisa não vai mais ser o pesquisador, não vai mais ser a sociedade, vai ser os donos das grandes empresas, né? E eu até tenho um exemplo pessoal nesse sentido, que o meu grupo de pesquisa, trabalhando com computação, mas a maioria dos trabalhos são feitos voltados à indústria do petróleo, porque é de onde vem a grande parte das verbas, né, no caso do meu grupo específico. Agora, imagina isso, né, em pesquisas farmacêuticas, em pesquisas médicas, em pesquisas, né, da área ambiental, o quão arriscado isso é, na verdade, né? Então, acho que a gente tem o dever, né, enquanto estudantes de pós-graduação, enquanto pesquisadores, de nos mobilizar e reivindicar essa auditoria, né, dessa dívida que consome mais de 40% do nosso orçamento do país, e a gente nem sabe para onde está indo esse dinheiro, né? Acho que isso é uma coisa que a Maria Lúcia pode esclarecer mais para a gente também, né? Mas a gente não sabe para onde é que vai esse dinheiro. E então, assim, acho que a gente precisa estar muito atento e ter essa tarefa de conhecer cada vez mais esse sistema para combater ele, né? Então, queria agradecer de novo todo o trabalho que vocês têm aí na Auditoria Cidadã. Também lembrei agora de comentar que, além de ser do movimento estudantil, né, do movimento correnteiro, eu também construí a Unidade Popular. E um companheiro nosso, o Vinícius, comentou ali no chat que está fazendo o curso, né, da Auditoria Cidadã sobre a dívida para se apropriar disso. E eu acho que essa é uma tarefa imediata para todos nós, se apropriar desses detalhes, para também conseguir levar de maneira didática para a nossa população e para os nossos colegas, né? Então, acho que eu ia ficar por aqui. Eu também queria pedir daí para a Maria Lúcia explicar um pouco como é que se organizam os núcleos da Auditoria Cidadã nos estados, especialmente aqui no Sul, né? Mais informações, enfim, sobre como a gente pode apoiar esse trabalho, né? Que é tão legal e que está nos trazendo muita informação. Acho que é isso. Comigo, então? Ok, muito grata, professor Marcos, Cauã, pelas palavras e também pela pergunta que veio aí do chat, né? Mariana Paula. A Mariana. Isso. Paula. Muito grata. Eu vou procurar abordar essas questões, mas eu vou começar por essa última coisa que o Cauã falou, porque o mais importante é a participação, né, gente? Esse trabalho, se ele ficar restrito, né, só aqui a coordenação da auditoria cidadã, ele não vai servir para nada, vai ser mais um discurso, não é? E a gente não precisa disso, a gente precisa de ação mesmo. E por que a gente se dedica, né, a esses estudos? 99,9% do coletivo da Auditoria Cidadã, tanto aqui na coordenação nacional como nos núcleos dos estados, 99,9%, gente, é todo mundo voluntário. Tá? E por que a gente se dedica a isso? Porque depois que a gente estuda um pouquinho e percebe a centralidade do sistema da dívida, a gente não consegue largar. Por quê? A dívida tem sido a desculpa para toda essa escassez, para todos esses cortes, contingenciamentos. A dívida tem sido a desculpa para as privatizações. Se vocês pegarem todos os atos legais, desde Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, porque todos privatizaram. Os atos legais são todos fundamentados na necessidade de pagar dívida. Então, toda perda de patrimônio, todo enxugamento de gasto, toda escassez, corte, as contra-reformas. Peguem só a última. Agora, do Guedes e Bolsonaro. Está lá, necessidade de fazer reforma para controlar o gasto, para sobrar para pagar a dívida. Então, várias pessoas tiveram seu direito à aposentadoria adiado, reduzido, estão pagando mais contribuição, não é? E para onde está indo esse dinheiro?
para pagar a dívida. Agora, quem está recebendo? Já entrando aí na sua segunda pergunta, né? Então, a centralidade do sistema da dívida, ela é, assim, gritante. Eu fico impressionada como tem muita gente que ainda fala, não enxerga isso, não enxerga. E não é tanto culpa das pessoas, é porque esse debate realmente não surge. Às vezes, nem nas universidades, nas faculdades de economia. Tá? É impressionante como criam várias outras coisas para discutir e não discute a centralidade do sistema da dívida. Então, assim, ó, Cauã, você perguntou para onde vai todo esse dinheiro? Uma das peculiaridades do sistema da dívida aqui no Brasil é que o nome dos credores é uma informação sigilosa. Isso, gente, é tão ridículo, tá? Porque se você não sabe para quem você deve, como é que a dívida é paga? Para quem você paga, se você não sabe para quem deve? Né? Então, a coisa é feita assim, ó. Quem sabe quem são os detentores da dívida agora é a B3, que veio aí no lugar da CETIP, uma instituição privada, tá? Lá, o Tesouro entrega o dinheiro e lá é que ela distribui. Ora, tem cabimento um negócio desse? E isso sempre foi assim. Então, é sigiloso. O máximo que o Tesouro Nacional informa são os grupos econômicos. E tem que tomar cuidado com o gráfico que está lá, porque aquele gráfico, ele não considera os títulos que estão em poder do Banco Central e que o Banco Central usa para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Tá? Então, aquele gráfico que está lá está distorcido, porque ele não está pegando a base de títulos públicos. Ele pega só um pedaço. Só o que o Tesouro vende diretamente para o mercado. A outra parte, que são títulos que estão sendo usados nessa remuneração da sobra de caixa dos bancos, quer dizer, títulos que estão em poder dos bancos, que estão ganhando juro, não entra nessa informação dos grupos econômicos detentores dos títulos. Então, nós fazemos a conta corretamente e chegamos aos seguintes percentuais. Os bancos têm cerca de metade dos títulos da dívida. Fundos de investimento, uns 16%, 17%. Fundos de pensão, incluídos aí aquelas previdências privadas que os ricos fazem, né? Pagam, né? Desde cedo para os seus filhos, etc. Tá? Toda aquela previdência privada, uns cerca de 17%. Estrangeiros têm entre 8% e 10% dos títulos. E o Tesouro Direto ali uns 3%. Aliás, não chega a 1%. Então, quando a gente calcula corretamente, a gente vê que as instituições financeiras que estão ali com os fundos de pensão, que estão com a previdência privada, que estão com os fundos de investimento, eles é que detêm a maior parte, eles é que ganham a maior parte, tá? Sendo que naqueles 50% que são só dos bancos, aquilo ali, então, é mecanismo, é remuneração da sobra de caixa dos bancos, etc. Quando a Mariana Paula fala dívida tem que ser paga, eu concordo, Mariana. Só que aí é que nós temos que fazer a distinção. A dívida tem que ser paga. Os mecanismos que estão usurpando, que estão usando o instrumento do endividamento público para se locupletar, isso não é, isso é fraude. E fraude não deve ser paga. Fraude tem que ser denunciada, investigada e punida.
Então, o mercado, Mariana Paula, foi muito esperto de escolher justamente a dívida para ser o veículo do maior roubo. Por quê? Dívida, primeiro, é uma coisa que todo mundo entende, porque todo mundo ou já emprestou dinheiro para alguém ou já pegou dinheiro emprestado com alguém. Todo mundo sabe o que é uma dívida. É muito fácil. E segundo, dívida é uma coisa muito séria. Dívida está ligada à honra, está ligada à moral. Quem não paga, muita gente fala, em vez de falar pagar a dívida, fala honrar dívida. Porque, de fato, seria um absurdo se você, Mariana Paula, tivesse me emprestado R$1.000, imagina, que eu estava precisando ali numa determinada situação e você tirou do bolso R$1.000 e me emprestou. Imagina se eu falo para você, olha aqui, eu não vou pagar essa dívida, eu vou fazer uma auditoria dessa dívida. Você vai falar assim, peraí, eu emprestei R$1.000, tem que me pagar. Tudo bem. Agora, isso tem alguma coisa a ver com o exemplo que eu dei da utilização lá dos títulos da dívida só para justificar o pagamento de juro diário ao banco, sendo que aquele dinheiro nem é do banco, aquela sobra de caixa é dinheiro de correntistas. É dinheiro de pessoas físicas, dinheiro de empresas, dinheiro até do governo que está depositado ali no banco. Então, é uma operação parasitária. Aliás, é interessante eu lembrar dessa palavra, porque o Guedes chamou os servidores públicos de parasita, né? Ele estava falando da turma dele, porque ele é da turma dos banqueiros, que ganham em cima do dinheiro dos outros e ainda produz essa lesão toda às finanças públicas. Deu para entender, Mariana, o exemplo? A diferença entre uma dívida em que existe a entrega do dinheiro, isso é dívida. Isso tem que ser honrado. Olha a diferença disso, da diferença desses mecanismos. Eu gosto de dar exemplo desse da remuneração da sobra de caixa dos bancos, porque esse é escancarado. Agora, tem vários. Vocês aí no Rio Grande do Sul têm uma dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União que já foi paga muito mais de 3 vezes. E vocês ainda devem cerca de 5 vezes. Por conta desses mecanismos que são verdadeiros golpes aplicados. Nessa dívida aí, o Estado do Rio Grande do Sul foi um dos poucos estados que não privatizou o banco estadual, que é o Banrisul. Mas, mesmo assim, um passivo do Banrisul, que ninguém sabe que passivo é esse, quem devia para o Banrisul, não sabe. Esse passivo foi transformado em dívida do Estado. E vocês é que estão pagando. Isso não é dívida. Isso está sacrificando os investimentos aí no Estado. Não é? Então, esses mecanismos, Mariana, somente através de uma auditoria é que eles serão documentados e questionados. Tá? A auditoria é só uma ferramenta para documentar esse tipo de coisa, não é? E por isso que a auditoria é tão atacada, tá? Porque é uma ferramenta poderosíssima. A auditoria, um relatório bem feito de auditoria, respaldado em provas e documentos, ele tem uma força enorme, tá? Aquilo ali não é opinião de ninguém, é um fato demonstrado e comprovado em documento e dado oficial. Tá? Por isso é que a gente reivindica a auditoria, para separar o que é dívida legítima, como o exemplo que eu dei, que houve a entrega do dinheiro. Isso é dívida legítima. Aí viria um outro passo, essa dívida legítima, como é que ela vai ser paga? Sem
impedir o desenvolvimento socioeconômico do país. Tem que haver uma negociação, como a Argentina está fazendo lá. A Argentina estava numa crise econômica muito mais grave do que o Brasil. Veio a crise do Covid, o que a Argentina fez? Suspendeu o juro. O presidente Fernandes lá suspendeu na hora. E os credores estão lá, querendo pressionar o governo, e ele não vou pagar nem um centavo além do que eu devo. Está negociando. Tá? Eu queria colocar outras questões, assim, porque, Maria Lúcia, eu faço doutorado aqui em educação, exatamente na área de políticas públicas educacionais, né? E a gente tem uma tradição na área da educação de estudos em políticas públicas, com autores consagrados no país aí. E tem algo que me chama a atenção profunda, assim, e desperta uma iracúndia, uma raiva, de verdade, porque a maior parte dos estudos sobre políticas públicas educacionais parece deixar de lado esse tema central do sistema da dívida. A gente lembra que em 2014 saiu um Plano Nacional de Educação que tinha uma proposta de, em 10 anos, dele implantado em junho daquele ano, o PIB do Brasil ser destinado 10% do PIB do Brasil para a educação. Isso foi defendido por muito acadêmico, e é uma falácia. É impossível fazer isso sem atacar o sistema da dívida. É algo que talvez gere um artigo para um artigo para outro, uma salva de palma em algum auditório, mas nunca vai tocar no problema central sem falar sobre o sistema da dívida. Isso é superficial, isso é vazio, é falacioso, né? E aí algumas questões apareceram aqui nos nossos comentários, em que o pessoal usa termos, por exemplo, imoral, injusto. Eu queria jogar algumas questões sobre isso, porque essas questões, no meu ponto de vista, não são imorais nem injustas. Do ponto de vista do capitalismo, desse modo de produção, como ele se organiza, a corrupção é sua constituição. Ele é constituído como um sistema corrupto, podre por dentro. Então não há imoralidade nenhuma para ele por mais que a gente saiba que é roubo e que isso tudo é parte de um processo muito podre. Mas para o modo de produção, esse regime é o regime de um país subdesenvolvido. Ele precisa se dar dessa forma. Então não há como ser diferente, sem que haja uma ruptura profunda com essa relação. E aí eu chamo a atenção algumas outras questões e queria colocar assim para a gente... primeiro, um referendo, acho que o mais importante, talvez, a um processo de auditoria, e aí é uma questão, né? O processo de auditoria cidadã da dívida leva a uma divulgação do tema que seria bombástica para dentro do país. Eu digo, acho que esse é um ponto central, né, Maria Lúcia, assim, do que isso representaria para, como a Maria Paula fala ali, o povo comum, e o povo comum somos nós, né? Precisamos saber sobre isso. A maior parte dos acadêmicos, colegas nossos, assim, não sabem sobre isso. A bolsa é cortada, eu vou lá desesperado e não sei por quê. O governo justificou que falta dinheiro. Bom, aí começa a se incomodar e quer entender. Mas, por exemplo, questões como estatização de banco, isso seria algo a se pensar, porque, olha, alguns bancos precisam ser reestatizados ou ser estatizados. Eu falo, por exemplo, do Banrisul aqui, que ainda se mantém as duras penas, né? Fechamento de capitais, eu acho que muito se vai fora aí com capital aberto nesse país, né? Demandado para essas pessoas que a gente não sabe quem são. São questões que eu acho que a gente devia, que eu coloco para te falar mais sobre elas, assim, e chamando atenção a isso, assim. Acho que o sistema da dívida mostra a podridão do sistema capitalista em sua totalidade, assim. Acho que isso é um ponto central. Não há imoralidade num sistema que por si só é podre. Ele é assim. Eu não sei se o Cauã quer colocar alguma questão, mas eu passo daí para Maria Lúcia se o Cauã não for. Não, um comentário breve, assim, que fiquei pensando também na fala da Maria Lúcia, mas acabei não colocando antes. Que, né, agora, no meio dessa pandemia, o primeiro lugar onde foi dinheiro foram os bancos, né? Mais de R$1 trilhão, enquanto o povo trabalhador, né, inclusive muitos colegas que não recebem bolsa, né, estão a duras penas tentando conseguir um auxílio emergencial de R$600, que o governo já quer voltar atrás, né?
esses R$ 600 que já foi, briga, né, em Brasília, para conseguir esses 600 e o governo já está querendo voltar atrás, de novo porque não tem dinheiro, mas não mexe no pagamento da dívida, deu 1 trilhão para os bancos. Se pegasse esse 1 trilhão, né, e dividisse, dava para dar R$ 1.000 por mês para 100 milhões de brasileiros por uns 10 meses. É um absurdo isso, né? Enquanto isso, a gente vê os estudantes trabalhadores passando fome aí, tendo que se expor na rua para trabalhar e muitas vezes vendendo, enfim, entregando comida com iFood para conseguir, né, se alimentar e no processo se expondo, né, ao coronavírus. E teve uma pergunta que a Mariana Paula fez no chat mais adiante, que eu achei interessante, né? Se no Japão os credores também ficam em sigilo, né? Como é aqui no Brasil. Se é só a gente que não sabe para quem a gente deve. Aí, acho que é isso aí. Olha, até nos Estados Unidos eles divulgam quem são os credores. Por isso que a gente sabe que uma grande parte das nossas reservas estão aplicadas em títulos da dívida norte-americana. Porque até isso, até a aplicação das reservas é considerada sigilosa. A gente não sabe. Só sabe quanto que é em dólar, quanto que está em dólar, quanto que está em outras moedas, mas não sabe onde. Quem que detém, né? Então, essa questão do sigilo aqui no Brasil é um negócio... Aliás, o Brasil é campeão nesses escândalos todos, né? Exatamente por falta de interesse, sabe? Isso que o professor Marcos colocou, assim, que fazem o debate bonito, né? Discursos lindos sobre direitos humanos, sobre a necessidade de investimento em educação, necessidade de investimento em saúde. Claro, óbvio, quem vai ser contra? Agora, de onde virá o dinheiro? Por que o Brasil, uma das maiores potências do mundo, rico em todos os minerais, maior reserva de água, quase o nióbio todo do mundo está aqui, 98% do nióbio é daqui, petróleo, água doce, terra agricultável, clima bom, favorável, todas as matrizes energéticas, dinheiro em caixa, potencial agrícola, potencial industrial. Por que a gente não desenvolve? Porque o desenvolvimento aqui, gente, é bloqueado. E todo esse bloqueio vem através do sistema da dívida. Primeiro, quando a economia estava num período melhor, que a gente estava produzindo superávit primário, quer dizer, nós estávamos arrecadando mais do que gastando. O PIB vinha crescendo todo ano, em média, cerca de 4%, né? Compensando um ano com o outro, dava mais ou menos 4%, por 2 décadas. De 1995 até 2015, foi assim, tá? Até 2014, inclusive, né? Foi média de um ano pelo outro aí, média de 4% ao ano. Teve ano que foi 7%, teve ano que foi quase 0%, mas eu estou falando em média. Nós produzimos 1 trilhão de superávit primário. Ou seja, aquela história de falar que a dívida cresceu por causa da gastança em saúde, gastança em educação, não é assim que eles falam? É mentira, os dados provam que é mentira. Nós produzimos 1 trilhão de superávit primário. E qual foi o comportamento da dívida nesse período? A dívida interna era 86 bilhões lá em 95, ela chegou a 4 trilhões em 2015. Mas nós fizemos 1 trilhão de superávit, a gente gastou. Como é que a dívida cresceu? Com esses mecanismos. Então, professor Marcos, quem não enfrentar o sistema da dívida está encurralado.
está encurralado, vai ficar dando volta no discurso bonito e não vai sair do lugar. Tá? Agora, esse outro aspecto que o senhor comentou, da corrupção, eu concordo inteiramente, inclusive tem artigo meu escrito sobre isso, a mega corrupção instalada no sistema da dívida. E a corrupção, ela é intrínseca ao capitalismo. O modelo é corrupto. Tá? Então, principalmente nesse período que nós estamos vivendo agora, do capitalismo financeirizado, desse capitalismo traduzido nesses papéis. Eu vou dar só um exemplo, porque a gente tem postado muita coisa sobre a emenda constitucional 106, porque também, de novo, só a Auditoria Cidadã está falando nisso, não é? E o Eduardo Moreira, só nós dois praticamente falamos nisso. Quase ninguém mais fala, tá? Nem os partidos de esquerda estão falando, que, aliás, votaram, né? Muitos votaram lá, aprovaram essa questão aí. Vejam bem, aqui no Brasil, é o Banco Central que vai comprar diretamente esses papéis no mercado de balcão. O que é mercado de balcão? Você já deve ter visto em propagandas, em filmes, aquela que as pessoas ficam no telefone, às vezes com um telefone de cada lado da cabeça. Aquilo é o mercado de balcão. O Banco Central foi rebaixado, a autoridade monetária do país foi rebaixada ao mero agente independente do mercado, aqueles do telefone. Só que com um detalhe. Ele vai poder comprar trilhões, a emenda não estabeleceu limite. E durante a tramitação, o presidente do Banco Central foi lá falar para os senadores que ia custar 972,9 bilhões. Aí a gente encontrou um levantamento que fala desse valor de quase 1 trilhão e que esclarece que esse quase 1 trilhão corresponde a papel da carteira podre dos bancos. Isso foi publicado pelo Estadão com esse nome, hein? Carteira podre dos bancos. Papel acumulado há 15 anos. Então, espera aí. Muita gente faz a pergunta, como é que os bancos podem ter 1 trilhão de papel podre se eles estão tendo esse lucro todo? Porque os bancos não têm prejuízo quando eles têm esse papel podre, não, gente. Primeiro, o que é o papel podre? Quando o banco faz um empréstimo para alguém, seja esse alguém uma empresa, uma pessoa, etc., essa pessoa assina um papel. Assina um papel. Esse papel vira um título. Inclusive, o banco, se ele quiser vender aquele crédito, o banco A vende para o banco B. Ele quer liquidez, ele quer dinheiro, ele não quer esperar o prazo de vencimento daquele contrato. Ele vende aquele papel e já fica com dinheiro e no outro lá é que vai cobrar, tá? Vamos supor que a empresa que assinou esse papel quebrou, não deixou bens, o sócio também não tinha bens. Aquele título virou o quê? Virou um papel podre, que não vai ser recebido. Embora esteja escrito ali que o banco pode cobrar o valor de X mil ou milhões, não importa. Embora esteja escrito, aquilo ali não vai se concretizar, porque aquela empresa que assinou aquilo ali quebrou, não deixou bens, etc, etc. Primeira coisa é entender isso. Entender o que é papel podre? É isso. Isso faz parte do negócio dos bancos. Então, todo ano, quando eles apuram o lucro deles, eles deduzem isso. Eles deduzem essas perdas. Aquele lucro gigante que eles apresentam é depois de deduzir dessas perdas. Então, só que aquele papel podre fica lá. Ele não desaparece, ele fica lá. O que
aconteceu agora em plena pandemia? O oportunismo. A boiada, sabe aquela boiada que falaram? É isso. Ah, tá todo mundo aí prestando atenção na pandemia, no drama da pandemia. Vamos aproveitar e passar a boiada. É essa boiada aí dos bancos, tá? Vamos aproveitar e vender essa papelada podre para o Banco Central. E, gente, durante a tramitação da PEC 10, nós fizemos 5 notas técnicas, várias lives, vários contatos com parlamentares. Tá? Não adiantou, passou, só que passou com uma inconstitucionalidade. O texto votado no Senado, como o presidente do Banco Central foi lá e falou que ia custar 972 bilhões, aí os senadores perguntaram, mas você sabe até o valor? Referente a quê que é? Aí ele falou, 470 e tantos bilhões é referente a debêntures, um tipo de papel. Não sei quanto é outro tipo. Ele foi falando os tipos de papel. Então, os senadores falaram, então vamos botar isso na PEC. É isso? Então vamos colocar esse detalhe na PEC. Colocaram, votaram. Quando chegou na Câmara, a Câmara apagou esse detalhamento. Então, os textos votados na Câmara e no Senado foram diferentes. E isso é inconstitucional. Então, tem uma ADI 6417 no Supremo. A Auditoria Cidadã pediu para ser amigo da Corte, amicus curiae. E há uma possibilidade, se o Supremo for levar ao pé da letra a Constituição, ele tem que declarar a inconstitucionalidade desse artigo. Se não, é porque a gente está vivendo ainda aquela frase do Romero Jucá, é com o Supremo e tudo, tá? É o golpe, é com o Supremo e tudo, tá? Então, está nas mãos do Supremo decidir isso aí. É importante falar nisso, porque a participação social, nesse momento, nós vamos colocar uma carta nos próximos dias, porque o mercado financeiro é que está mandando aqui. Tá? Por trás dessa questão toda do capitalismo financeirizado, gente, está o poder financeiro. E esse poder financeiro não tem nada a ver com mão invisível, não. Tá? E isso aí é para enganar idiotas. Tem nome, é o BIS. O Banco Central dos Bancos Centrais é uma instituição privada. Está lá na Suíça. E ele se autodenomina Banco Central dos Bancos Centrais e tem 132 bancos centrais subordinados, inclusive o Banco Central do Brasil. Então, é um poder financeiro que manda, dá ordem. Tá? E essa implementação desse esquema, então, de comprar papel podre, vem daí. E é uma coisa que vai nos amarrar. Olha bem, se isso for implementado, uma dívida de trilhões. Quando a gente fala trilhões, gente, o orçamento federal inteiro do ano passado foi 2,7 trilhões. Essa operação de 1 trilhão, que não computa a correção monetária de 15 anos de papel podre, quanto que vai dar isso? Entendeu? Pode dar um orçamento inteiro. Como é que vai pagar isso? Vai amarrar. Então, é muito grave, né? Isso tem que ser denunciado. E aí, o caminho para denunciar, o que a Auditoria Cidadã tem feito, esses estudos, a gente divulga. Aí tem que vir o que o professor Marcos falou. Não pode ficar só na divulgação. Tem que partir para a ação. E como é que virá a ação? Através do conhecimento. As pessoas ficam curiosas e aquelas que têm mais consciência correm atrás. Não, eu quero conhecer isso aqui, ué. É o meu país. E nesse momento, gente, para concluir isso aqui, não é? Nós estamos vivendo um cenário de escassez que não tem nada a ver com a abundância do Brasil. Tá?
As pessoas têm que perceber isso, porque a abundância aqui no Brasil é escandalosa. A nossa riqueza, para todo lado que você olha, você fala, nossa, nós somos muito ricos. Mas quando você olha assim para a vida das pessoas, estão aí como seus colegas, Cauã, correndo risco de vida aí, né? R$ 600, gente, que vergonha, inferior ao salário mínimo. Se tem um mínimo no país, esse benefício tinha que ser, no mínimo, o valor do salário mínimo. Mínimo é mínimo, né? Não, botaram um negócio já para humilhar, abaixo do mínimo, tá? Agora, para os bancos, foi aquele 1 trilhão e 200 dia 23. Irão vários trilhões com essa farra da emenda 106. No swap cambial esse ano, garantindo a alta do dólar, que beneficia principalmente os bancos, em apenas 5 meses, foram 65 bilhões de reais. Aquela lei complementar 173, que aprovou recurso para os 26 estados, Distrito Federal e mais de 5.500 municípios, deu só 60 bi para todos esses entes federados. Gente, 26 estados, DF e 5.500 municípios receberam 60 bi para combater a Covid-19. Os bancos receberam 65 bi em 5 meses, sem fazer nada, só porque o dólar subiu. Então, olha, quem não acordar é porque não quer, é porque está gostando do cenário de escassez. Agora, é opção de cada um. Ser cidadão, ser cidadã, dá trabalho, não é? Agora, por exemplo, nós estamos aqui, poderíamos estar assistindo lá uma orquestra, né? No YouTube, aquelas orquestras maravilhosas, poderíamos estar tomando um vinho, poderíamos estar curtindo, mas a nossa consciência nos convoca a esse debate, não é? É isso que nós precisamos. Por quê? E por que a gente se sente feliz de estar aqui? Não é nenhum sacrifício. Eu não me sinto sacrificada por isso. Eu me sinto muito realizada. Por quê? Quando mais pessoas acordarem, a abundância que existe no Brasil é que vai estar presente na vida de todos nós. Nós vamos arrancar esse cenário de escassez e jogar fora, porque ele não serve. Né? Então, com essa expectativa de uma vida muito melhor para todo mundo, a gente fica animado a fazer isso, não é? E isso passa a ser muito prazeroso do que qualquer distração de vídeo, de vinho, de qualquer outra coisa, não é? Então, isso aqui, essa felicidade, essa realização é que eu quero convocar vocês. E só para encerrar mesmo, eu falo muito, né, gente? Só para encerrar mesmo. Você mencionou, Cauê, que você também é da UP, a Auditoria Cidadã doou 5 vagas para a UP da última turma. Nós estamos com uma nova turma aberta, tá? As inscrições estão abertas agora, no mês de julho, e as aulas vão começar em agosto. Eu deixo aqui mais 5 vagas para a UP, tá? Para você anunciar aí Brasil afora, para que mais 5 pessoas façam o curso, e peço ao professor Marcos também para anunciar o curso aí, e aquelas pessoas que tiverem dificuldade, porque a gente cobra um valor mínimo só para cobrir os custos, que o nosso objetivo não é lucro, a maioria das pessoas acaba fazendo ali só com uma contribuição menor, para estudantes já é a metade, mas aqueles que não puderem nem pagar a metade, tem uma opção lá para mandar uma carta, mandar um e-mail e explicar, e a gente não nega a vaga, viu? Porque a gente quer multiplicar esse conhecimento e ampliar mesmo. E para formar núcleo é muito fácil. Tá? Nós já temos um núcleo aí no Rio Grande do Sul, coordenado pelo Josué, a Mauri, que fazem parte, inclusive, do sindicato lá dos servidores do Tribunal de Contas do Estado. Mas nós podemos ter vários núcleos. Nós podemos ter um núcleo aí formado por estudantes aí da universidade, tá? Docentes
e discentes. Vocês podem envolver professores e estudantes, porque os núcleos, não existe competição. Os núcleos vão se somando, tá? Fazendo estudos, cada um funciona com a sua característica, tá? Depois tem um documento base com sugestões para organização de núcleo que eu posso enviar para o Marcos e a gente continua conversando, que vai ser muito interessante, um núcleo aí com a característica de vocês, juntando os estudantes. Nós temos um núcleo assim aqui na UNB, formado por estudantes. Que ótimo, Maria Lúcia. Só para... Eu acho que as APGs têm essa função, né, Cauã? Trazer a auditoria cidadã da dívida é um primeiro passo. Aqui em Santa Maria, a gente vai seguir com o núcleo, conversando com o núcleo, especialmente o Amauri, para que a gente possa dar uma continuidade no tema da auditoria cidadã, que é central, fundamental, e sem dúvida a gente vai seguir ainda essas conversas e vai aprofundar o tema da auditoria cidadã e possivelmente tentar criar um núcleo aqui pela cidade, né, de Santa Maria. E eu acho que é fundamental isso, assim, nós vamos encaminhando, gente, eu vou logo mais abrir, que a Maria Lúcia tem uma agenda às 8 horas agora, se eu não estou enganado, tem outra agenda, hoje é a agenda cheia. Aqui para eu entrar lá. Isso, agenda super cheia, então não vamos segurar muito ela também, mas antes de dizer assim, ó, eu acho que o que move a gente a trazer o tema é despertar atenção a essa questão central que é o sistema da dívida. Não é uma questão periférica, ela é fundamental e precisa ser divulgado. Acho que essa é a centralidade dos trabalhos da APG e das APGs da região sul. Então, agradeço profundamente a tua participação, a disponibilidade de estar conosco. Nós vamos seguir conversando, certamente. Tudo que tu puder enviar para nós sobre auditoria, a gente vai divulgar aqui na cidade, divulgar em cada APG aqui na região do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então eu vou passar rapidinho para o Cauê para uma última fala também, e depois para ti, Maria Lúcia, daí tu pode fechar e a gente vai encaminhando, tá ok? Não, é isso mesmo que o Marcos falou, né? O papel das APGs é organizar os estudantes, e como permeou toda a discussão, o tópico da dívida é central na discussão da educação, né? É central na questão do orçamento brasileiro e em como esse orçamento é direcionado, né? Então, a gente já vem, né, aqui na URGS tentando trazer mais esse debate. A gente fez uma atividade ano passado também junto ao núcleo aqui do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e a gente tem que aprofundar cada vez mais e se organizar cada vez mais, né? Então, agradeço também o convite e deixar tu fazer aí as tuas considerações finais. Então, gente, muito grata, viu? Acompanhe as nossas redes sociais e vamos continuar dialogando, criar aí o Núcleo Santa Maria, tá bom? Forte abraço. Perfeito. E eu tenho que conectar na outra live agora, 8 horas, se vocês quiserem assistir, tá anunciado nas nossas redes aí da auditoria. Um forte abraço. Abraço. Tchau, tchau, Maria Lúcia. Um enorme a todos, especialmente para a Karine e a outra que fizeram a Raquel. A inclusão, Raquel. Gratidão. Forte abraço. Valeu. Gente, desculpa a pressa, vou ter que sair. Tranquilo. Sem problema. Tchau. A gente vai fechando aqui, pessoal. Eu acho que era bem isso mesmo, assim, tivemos alguns atropelos no início, né, Cauã? E, obviamente, a gente não é especialista nessa coisa aqui, a gente está trazendo o debate, ninguém aqui é comunicador, né? Então, acontece esses atropelos, ainda bem que deu certo, conseguimos falar, a Maria Lúcia traz um tema central, e eu acho que fica aqui, nós vamos aqui no FSM, acho que as APGs também nós vamos seguir essa conversa sobre o sistema da dívida, ele é fundamental, como a gente pode ver hoje, e nós vamos seguir essa conversa, vamos seguir em outros momentos, chamando a atenção ao seguinte, né, as APGs, a ANPG, tem a função de mobilizar seus estudantes, de mobilizar nós aqui. Quando se deixa isso de lado, acaba perdendo a centralidade, acaba virando uma instituição vazia. Então, espero que hoje tenha sido interessante. Cauê, suas últimas palavras aí, está aberto.
Apenas concordo com o que tu colocou agora, né? A gente viu aqui que com esforço a gente consegue fazer as coisas darem certo, né? Não tem apagão que pare o movimento estudantil. E a força do movimento está nos estudantes, né? Então a gente precisa agora, muita gente não deve ter conseguido assistir a live, a gente precisa trazer esse assunto para os nossos estudantes também, né? Das maneiras que a gente pode. É uma pena a gente estar restrito ao formato digital agora na pandemia, né? Mas, enfim, a gente está falando com os estudantes todos os dias para trazer esse assunto e os outros assuntos que a gente debateu nas outras lives, né? Que são tão importantes para os estudantes, para os pós-graduandos, e trazer organização, né? Porque só a organização dos estudantes vai conseguir com que a gente se mobilize, que a gente lute pelos nossos direitos e alcance eles, né? A gente viu na história que sempre que os estudantes se mexeram pelos seus direitos, conseguiram conquistar eles. Acho que essa é a mensagem. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado por quem ficou até o final, participou, botou questões. Nós vamos seguir. Logo mais eu vou passar essa live para o YouTube. Agradeço muito o trabalho da Karine, do Núcleo de Acessibilidade aqui do FSM, e da Raquel, que agora está escondida, por ter feito o trabalho de Libras. E então é isso. Uma boa noite e seguimos a conversa, pessoal.